Vou falar um pouquinho como que eu fiz esse case da Oeste Jato, que é a empresa, e quem roda o case é a Zuki, que é uma empresa que foi terceirizada pela Oeste Jato. Essas aqui são as automações que eu criei para esse processo rodar. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse pipe. Eu fiz dois pipes, um que é o pedido do cliente e outro que é a produção, só para dar uma olhadinha aqui no framework que foi passado para mim. Então é basicamente a West Jato, é a abertura de orçamentos e rodar esse processo junto com a produção e também a cobrança do cliente aqui no fim, até o cliente terminar pagando, baixando no financeiro. Então vou mostrar um pouquinho para vocês como que eu fiz. O início do processo começa aqui no card de pedido dos clientes. Então o cliente vem no public form aqui. Vocês podem dar uma olhadinha, eu vou abrir para vocês aqui. Temos o public form. Então, no public form, o cliente mesmo ou a própria pessoa da Oeste Jato pode abrir. Então, você vem aqui, preenche seu nome. Vou colocar meu nome aqui. Vou colocar meu e-mail. Vou colocar meu número. Para o pessoal entrar em contato, eu vou fazer uma descrição do produto. Então, eu vou falar qual que é o tamanho, qual que é o material, o que que é. Então, vou colocar aqui uma cadeira de metal, vamos dizer que é 100 centímetros por 30 centímetros, por exemplo. E aqui no próprio site da West Jato, eles têm esses três tipos de serviço: jateamento, pintura líquida ou pintura eletrostática. Se o cliente não sabe, ele coloca não sei, e quando cair lá no start, na primeira fase, a própria pessoa da West Jato pode mudar para ver qual que é o mais adequado. E aqui você vem e coloca umas fotos do produto. Vou anexar aqui uma foto qualquer, porque é muito importante para o pessoal ter a foto do produto. Beleza, foi solicitado, então já vai cair aqui para mim. No caso, Luiz Eduardo aqui, foi o que eu acabei de fazer. Então aqui o que nós temos? A gente tem um campo de responsável, coloquei para mim mesmo. O pedido está correto, daí você pode colocar sim ou não. No caso, se não tiver correto, você entra em contato com o cliente para ver. Se tiver correto, beleza. E aí você faz o orçamento em PDF. Coloca aqui, vou colocar um PDF. E envio para o cliente. Eu posso enviar tanto por e-mail aqui por dentro, ou por WhatsApp, se ele preferir essa comunicação. Então a gente coloca aqui por e-mail, envio aqui por dentro, por exemplo, e coloco o valor do orçamento. Digamos que esse serviço ficou por R$ 200 e movo para a próxima fase, que é o follow-up. O que vai acontecer aqui no follow-up? Essa fase, ela você vai esperar um tempo até o cliente responder se está aprovado ou não. Digamos que é 3 dias, foi o que eu coloquei de SLA ali dentro da própria fase. Então vamos colocar aqui, hoje é segunda-feira, vou colocar até quinta-feira para ele me responder. Então coloco salvo e falo se o cliente aprovou ou não. Então isso se eu colocar que o cliente aprovou, ele passa automaticamente para a próxima etapa. Se eu colocar que o cliente não aprovou, no caso, na verdade eu tenho se o cliente aprovou, passo para a próxima etapa. Se não aprovou, eu coloco se vai haver negociação ou não. Se tiver negociação, ele volta para a parte de orçamento, se você refaz o orçamento e envia para o cliente novamente. E se não vai haver negociação, ele automaticamente naquela automação lá, ele joga direto para perdidos. Aqui eu vou colocar que o cliente aprovou para a gente passar para a próxima etapa. Então, vem a emissão da ordem de serviço. Então aqui o que a gente faz? A gente vai colocar a ordem de serviço também em PDF, de preferência. Coloca aqui e envia para o cliente por WhatsApp ou por e-mail, dependendo de como que está a comunicação com ele. E você coloca em aprovação. O que vai acontecer quando você colocar em aprovação? Vai ser criado um card conectado. Aqui caiu o meu card, já foi criado um card conectado aqui na etapa de produção. Então vamos lá pro outro pipe que a gente tem, que é a etapa de produção. Então nessa etapa de produção, vai puxar aqui o nome da pessoa e qual que é o serviço, o jateamento, então. E aqui o pessoal da produção vai ver e vai assignar alguém dentro da produção. Aqui no caso eu vou colocar eu mesmo.
E aí a gente tem se a ordem de serviço está correta ou não. Se tiver, passa para a próxima etapa. Se não, aqui abre uma condicional com avisar o comercial e cobrar uma nova ordem de serviço até que eles enviem uma correta para dar prosseguimento. Então aqui você move para a etapa de produção. Aí aqui tem uma outra automação que quando você move para a etapa de produção, aqui também já foi movido esse card, porque ele fica bloqueado. Então, basicamente isso. Então, tanto na etapa de em aprovação e em produção dentro do pedido dos clientes, você só consegue mover por automação. Então, aqui em produção, você entra aqui, você tem o prazo para entrega, isso aqui depende muito de como a produção tiver. Então, a produção, digamos que tem um prazo de 5 dias aí, coloca lá até sexta-feira, salva, e aí caso a produção atrase, ele vai marcar que está atrasado. E aí, digamos que a produção entregou lá na sexta-feira, a produção chega e manda para concluído. Então, esse produto foi feito, foi produzido. E a gente volta para o inicial aqui, que é o pedido dos clientes. E aí temos aqui para a gente emitir a fatura. Então, nessa emissão de fatura, o que basicamente acontece? O pedido já foi feito, já foi processado. Basicamente, o pessoal do comercial, no caso aqui dentro, já passa para o pessoal do financeiro também, né? Fazer uma fatura em PDF e enviar para o cliente. Vamos colocar aqui. A gente coloca e novamente você preenche se foi enviado por e-mail para o WhatsApp. Então, digamos que a gente enviou por e-mail aqui por dentro do card mesmo para o cliente. E você move para a parte de pagamento. Então, movendo para a parte de pagamento, o que acontece? Aqui a gente tem colocar um responsável do financeiro. Eu posso tirar o meu nome que estava aqui, por exemplo, para colocar alguém do financeiro para cuidar desse processo, que é quem vai conseguir ver mesmo se foi pago ou não. Vou continuar com o meu nome, porque eu sou o único na organização, mas daí então aqui o prazo para pagamento, ele já estava lá, aqui eu configurei uma SLA, por exemplo, digamos que é 5 dias, é 10 dias, e aí tudo depende de como que o financeiro funciona. E aí você coloca se o cliente pagou no prazo ou não. Se sim, você já pode mover direto para cliente, para concluído, no caso. Se não, se não você move pro cliente em atraso. Vamos fingir que ele não pagou, então vamos colocar aqui que o cliente em atraso. O que acontece aqui? Então, basicamente, você tem dessas duas opções, um checklist que pode marcar uma ou as duas, que é entrar em contato via telefone e entrar em contato via e-mail. Quando o cliente pagar, você coloca que ele pagou e aí ele abre aqui uma condicional de quantos dias que foi atrasado. Isso aqui é muito importante para a gente conseguir tirar em relatório depois, dependendo da necessidade, para você fazer um tempo médio que teus clientes estão demorando para pagar, se eles estão atrasando e por aí vai. Se o cliente ainda não pagou, isso aqui não abre, digamos que ainda não, então não abre só quando ele realmente, efetivamente pagar. Então digamos que ele pagou e deu 2 dias de atraso e a gente move para concluído e isso finaliza o nosso processo aqui. Interessante é ressaltar que quando cai aqui o pedido, o cliente recebe um e-mail template falando: seu pedido foi, foi efetuado, e aí e logo nossa equipe de comercial entrará em contato. Então isso é muito legal porque o cliente já sabe, pelo menos tem essa certeza que o pedido foi efetuado mesmo. E aí o resto da comunicação vai com o pessoal do comercial, que todas as fases vai estar enviando e-mail e vai estar conversando com eles. E aqui interessante é só a parte de relatórios que a gente tem. Eu criei 2 relatórios bem simples, mas tudo depende de como que a empresa vai fazer. Só um pouquinho aqui. Tá carregando aqui. Então, aqui temos então, o valor do orçamento. Então, você tem a descrição do produto, qual que é o produto, se é de madeira, cadeira de madeira, cadeira de metal, qual que é o tipo de produto. Então, digamos que você quer filtrar só o de pintura líquida, quanto que é o valor do orçamento. Então, e aqui a gente pode ter uma soma, pode ter uma média, pode ter quanto que é mais ou menos cada orçamento que a nossa empresa tá fazendo. E o outro de relatórios também temos aqui a parte de... Só um pouquinho aqui. O sistema está um pouquinho lento. A gente tem um relatório também que é sobre a parte de
de quanto tempo o tempo médio em cada etapa que a empresa está levando para concluir. Então isso aqui é bem legal, que tem um tempo total na fase de orçamento, uma fase de follow-up, fase de ordem de serviço. Então as pessoas conseguem ver como que está a produtividade de cada etapa do funil. Então é basicamente isso assim que eu desenhei. Espero que tenha dado para entender. E o processo ele rodou tranquilo. E é isso.